Aleluia. Graça e paz, queridos. Amém? Que delícia estar na presença do Senhor, não é? Feche seus olhos mais uma vez. Você pode repetir esta oração comigo? Dizer assim: Pai querido, eu te agradeço por esse momento tão precioso, pelo privilégio que o Senhor me dá de estar reunido nesta noite para te louvar e adorar, para prestar culto ao Senhor. Muito obrigado. Também te agradeço pelo privilégio de ouvir a tua palavra, de estudar e meditar nos ensinamentos do Senhor. Obrigado, Senhor, por tua palavra viva, escrita, inspirada, que é poderosa, mais penetrante do que uma espada de dois gumes, que penetra a minha vida, ao ponto de separar alma e espírito. E nesta noite, eu te peço, fale comigo, através da tua palavra. Senhor, eu preciso de discernimento. Eu quero compreender a tua palavra e o que o Senhor tem para mim, de forma específica, de antemão, eu já recebo, para a glória do teu nome. Eu quero ouvir a tua voz, por isso eu declaro o meu coração exposto à tua palavra. Espírito Santo, tu és bem-vindo a este lugar. Santo Espírito de Deus, tu és bem-vindo à minha vida. Eu te agradeço, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus, aleluia. Graças a Deus. Que maravilha. Queridos, hoje nós continuaremos a série de 3 palavras. Domingo passado ministrei a primeira, a série O Cristão Aprovado. O tema da semana passada foi o cristão aprovado, qual é mesmo? Ou melhor, o Filho de Deus aprovado cumpre o propósito do Pai. Foi isso domingo passado. Hoje, dentro da série, o tema é o seguinte: o cristão aprovado procura se apresentar a Deus e não aos homens. Amém? Você pode dizer assim: o cristão aprovado procura sempre apresentar a Deus e não a homens. Glória a Deus. Então abra sua Bíblia em 2 Timóteo, segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 2, versículo 15. É um versículo muito conhecido por todos os cristãos em geral. Segunda carta de Paulo a Timóteo, 2,15. Eu sei que muitos sabem de cor, mas eu gostaria que nós lêssemos. Amém? Quem abriu a Bíblia aí ou ligou o celular em 2 Timóteo 2,15, diga amém. Diga amém bem forte. Isso. O bem forte ficou fraco. Glória a Deus, não é? É o seguinte, como nós temos algumas versões que às vezes faz ficar feio a leitura, eu vou pedir aos irmãos que acompanhem na sua Bíblia, mas repita conforme a versão revista atualizada que eu estou com ela na mão, tá bom? Então você pode acompanhar aí com seus olhos, mas a sua boca fale aqui, tá? Diga assim: procura apresentar-te a Deus aprovado,
como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Glória a Deus. Baseado nesse texto que o apóstolo Paulo estava preso em Éfeso, aliás, estava preso e Timóteo estava pastoreando a igreja de Éfeso, o apóstolo escreve para ele, ensinando alguns detalhes sobre o ministério. É claro que esse versículo ele é muito mais específico a alguém que está na liderança, mas ele não deixa de ser também importante para todo cristão. Porque a verdade, quando a Bíblia que está falando de obreiro, isso não é uma função específica e nem um cargo específico. Quando fala de obreiro, no decorrer da mensagem, os irmãos vão entender melhor, está falando de alguém que serve, está falando de alguém que contribui com o reino de Deus, está falando de alguém que tem um coração disposto a obedecer e a cumprir o propósito de Deus. Alguém que ouve ou quer ouvir a voz de Deus e quer obedecer. Por isso, nós tomamos esse versículo, porque acho ele fundamental para nós estudarmos nesta noite. E o objetivo primário de uma pessoa que quer alcançar, ela se esforçar, ela procurar, não é verdade? E Paulo fala, procure, porque procurar é um verbo que indica uma ação de alguém que está interessado em alguma coisa. Então, quem quer trabalhar, procura o quê? Procura o quê? Procura trabalho, não é? Quem está com fome e quer se alimentar, procura o quê? Comida, não é? Não é verdade? Mas quem quer vida de Deus, procura o quê? Procura Deus, procura relacionamento com Deus, não é verdade? Então quem quer agradar a Deus, procura apresentar diante dele de forma assim como o apóstolo Paulo está nos orientando. Então, procurar apresentar a Deus é o mesmo que insistir, é o mesmo que perseverar para alcançar, com um propósito, com um objetivo, e não ficar apático esperando acontecer. Procurar não é esperar, procurar é se esforçar, procurar é vencer as próprias limitações, procurar é vencer os desafios que estão diante. É claro que há coisas que são mais escondidas, mais obscuras, há situações mais adversas, mas tudo é possível àquele que crê. Algumas coisas acontecem mais rapidamente, outras um pouco mais demoradas. Eu me lembro muito bem de algo muito importante para nós pensarmos nesta noite sobre a vida de Jacó. Jacó passou um período aproximadamente de 20 anos no deserto, em um lugar chamado Padã Arã, em busca de um propósito, em função de alcançar um propósito, de atingir algo. E duas coisas ele alcançou que ele precisava, mas para crescer, para desenvolver e alcançar o propósito que Deus tinha para com ele, ele teve que resolver duas situações muito importantes. E essas duas situações que ele resolveu foi, primeiro, restauração de alguns relacionamentos. Ele teve que restaurar alguns relacionamentos. Segundo, ele teve que restaurar também, ou trazer de volta a sua identidade.
E na vida cristã nossa, dos nossos dias, nós precisamos de primar por essas duas coisas, os nossos relacionamentos. Claro que o nosso relacionamento com Deus em primeiro lugar. Mas não estou citando em ordem, não estou citando em ordem de valores, mas nós precisamos restaurar, curar os nossos relacionamentos. Claro que com Deus, se nós não temos tempo, disposição, ou não temos conseguido tirar tempo de orar, de adorar, de participar das reuniões, de ser compromissados com o reino de Deus, nós precisamos trabalhar isso. Relacionamento com Deus, mas relacionamento também com o corpo de Cristo. Precisamos restaurar o relacionamento nosso com o corpo de Cristo, com os nossos irmãos, com os nossos líderes, com aqueles que nós convivemos. Todo tipo de relacionamento, a nossa casa, também tem que ser uma prioridade, restaurar relacionamento da nossa casa, da nossa família. Não podemos viver com relacionamentos manchados, ou feridos, ou cortados, de maneira alguma. Mas sem sombra de dúvida, em primeiro lugar, nosso relacionamento com Deus. Porque se nós não estivermos nos relacionando bem com Deus, não vamos conseguir relacionar bem com outras pessoas. Nem em casa, nem na igreja, nem no trabalho, nem em lugar algum nós vamos conseguir. Mas precisamos também redimir, como Jacó redimiu seus relacionamentos, também a nossa identidade. Essas duas coisas são, assim, imprescindíveis para um cristão. E o tema é apresentar diante de Deus. Apresentar diante de Deus. E nós precisamos nos apresentar diante de Deus. E uma das coisas que nós devemos levar diante de Deus são os nossos relacionamentos. Queridos, não há lugar para mágoa, não há lugar para ódio, não há lugar para sentimentos desta natureza entre nós. Não pode haver, nem no nosso lar, nem na igreja, e muito menos qualquer tipo de revolta com Deus. Agora, o que é que opera na nossa vida? Como operar na nossa vida? Só há uma forma, queridos, de uma transformação acontecer na nossa vida. Só há uma fonte, se chama Palavra de Deus. Amém? É a Palavra de Deus. É a Palavra de Deus. Em Hebreus 4:12, aquele versículo que você sabe de cor também, que a palavra de Deus é mais penetrante do que uma espada de dois gumes, que ela é capaz de penetrar na nossa vida ao ponto de separar juntas e medulas, ao ponto de separar alma e espírito, e discernir os pensamentos do nosso coração. Não é assim que na sua Bíblia diz? Ora, se a palavra de Deus tem um poder para fazer separação de coisas físicas, imagina das coisas espirituais. Imagina das coisas da mente ou das coisas das emoções. E o que o apóstolo diz para nós sobre esta palavra que é viva, que é eficaz, que é a palavra de Deus, e que ela é mais penetrante do que essa espada de dois gumes. Está falando que a palavra de Deus, a sua verdade, precisa causar efeito na nossa vida. Separar a nossa emoção da nossa razão. Separar o que é da nossa alma daquilo que é do nosso espírito.
e não misturarmos as coisas de maneira que nos prejudique na nossa fé, mas termos discernimentos claros das coisas. O grande problema nosso, como cristãos, é porque nós queremos muitas vezes ler a Bíblia conforme a nossa exclusiva necessidade e a nossa exclusiva vontade. Nós geralmente queremos uma palavra que venha de acordo com os nossos pensamentos. E não queremos mudar os nossos pensamentos de acordo com a palavra de Deus. Mas o apóstolo também nos diz em Romanos 12 que nós devemos ser transformados. Mas transformados pela renovação da nossa mente. E como transformar a nossa mente se não for pela palavra de Deus? Como renovar a nossa mente se não for pela palavra de Deus? Não há outra coisa nesse mundo que renove a mente do ser humano do que a palavra de Deus. As redes sociais são muito importantes e muito boas quando são bem usadas, mas elas adoecem as mentes, elas adoecem as emoções quando não são bem usadas. Ela coloca, entulha as mentes e as emoções. E quem não tem o hábito de comer e beber da palavra de Deus, vive uma mente, emoções e espírito contaminados. Mas quando nós tiramos tempo e expomos o nosso coração, a nossa mente à palavra, os nossos ouvidos a ouvir a palavra, Deus fala conosco. Mas deixa eu dizer uma coisa. Todos nós, como seres humanos, nós gostamos muito e ficamos muito felizes quando ouvimos uma palavra que está de acordo 100% de como nós pensamos. Não é verdade? Claro que sim. Nós gostamos quando alguém vem e ministra uma palavra, ou a gente ouve na mídia uma palavra que é exatamente o que a gente acha que é e deve ser. A gente não quer nem saber se é o Espírito Santo mesmo, mas veio de acordo com aquilo que eu acho, então agora isso me fortalece. Não estou dizendo que isso é errado, pode ser afinidade isso, né? Isso pode ser uma bênção, pode ser um alinhamento do Espírito. Mas às vezes, quando nós ouvimos uma palavra que contradiz a nossa forma de posicionar, de comportar, ou até de pensar, às vezes nós não gostamos. Por que não gostamos? E por que não nos humilharmos na presença de Deus? E buscarmos em Deus, então, o entendimento e a direção. Nós podemos ir para a presença de Deus e perguntar: Senhor, eu penso de uma forma, mas ouvi uma palavra dizendo de outra forma. Fale comigo, Espírito Santo. Não me deixe enganado, nem com o pregador e nem comigo mesmo. Temos que ser assim sinceros com Deus e sinceros conosco também, e não nos acomodar naquilo que nós achamos que deve ser. Então preste muito atenção. É a palavra de Deus. É a espada do Espírito. Efésios 6 fala que devemos tomar a espada do Espírito. Às vezes nós até falamos, não é, que é nossa espada, às vezes falamos que é nossa palavra, mas não é ainda nossa palavra, é a palavra de Deus. E nós a recebemos, nós aceitamos. E recebemos e assimilamos, e a cada dia Deus vai nos dando maturidade, discernimento desta palavra maravilhosa. Então é a espada do Espírito, é a espada de Deus, que faz parte da armadura de Deus lá em Efésios capítulo 6. O apóstolo fala para Timóteo apresentar-se a Deus aprovado.
Ele fala também para que não tenha de que se envergonhar. E que também maneje bem a palavra do Espírito. O que é apresentar-se a Deus aprovado? O tema é apresentar-se a Deus e não aos homens. Porque às vezes nós nos preocupamos mais em que as pessoas vejam do que Deus. Ora, Deus, mesmo que você pense que Ele não está vendo, Ele está vendo. Porque Deus, Ele é onipresente. Ele é onisciente e Ele é onipotente. Só Deus tem esses 3 atributos. Só Deus tem os 3 atributos, você sabia? Onipotente. O diabo tem certo poder que é permitido por Deus. Deus deu a ele e não tirou dele. Por isso ele age. Mas quem é onipotente é só Deus. Não, o diabo não é onipotente. Só Deus é onipotente. Então nunca pense que o diabo vence em detrimento da vitória de Deus. Não. Ele não vence. Deus é vencedor. Se ele vence na nossa vida é porque nós pecamos ou demos uma brecha. O diabo não é onisciente, ele não conhece todas as coisas, mas Deus sabe todas as coisas, então Deus é onisciente. E Deus é onipresente, Deus está ao mesmo tempo em todo lugar. Ou melhor, Ele pode estar ao mesmo tempo em todo lugar. O diabo não pode. A única coisa que ele faz é enviar representantes. Mas ele não pode estar pessoalmente em todos os lugares. Mas ele tem seus representantes. Ele tem sua equipe, ele tem seu exército. Porque com ele foi jogado dos céus 1/3 dos anjos. Então, de cada 2 anjos que tem no céu a serviço de Deus e da igreja, tem um no inferno a serviço do diabo e do mundo. Por isso a Bíblia diz que mais são os que estão conosco do que os que estão contra nós. Os que estão a nosso favor do que estão contra nós. Maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Então veja bem, apresentar-se a Deus aprovado. Quando é que alguém é aprovado, irmãos? Quando uma pessoa é aprovada em alguma coisa? Quando ela passa por um determinado exame, não é? Quando ela é submetida a um tipo de prova, ou a um tipo de exame. O apóstolo diz que nós devemos nos apresentar a Deus aprovado. Ou seja, nós precisamos passar nos exames, nas provas, nos testes que Deus permite que passemos. Se vem a prova, nós desistimos. Se vem a dificuldade, nós desistimos, significa que fomos reprovados. Se vem a tentação e nós pecamos, significa que fomos reprovados. Então, o cristão precisa apresentar-se a Deus aprovado. Aprovado. Passado no teste, passado no exame. Isso é importante nós sabermos disso e aprendermos essas coisas. Apresentar aprovado a Deus significa ter passado por um processo e ter vencido, e ter sido aperfeiçoado. A nossa vida aqui na terra é uma vida constante de provas, de exames, de aprovação, ou até, de vez em quando, uma reprovação. Nem sempre somos aprovados em tudo. E às vezes somos reprovados. Mas Deus nos dará sempre uma nova oportunidade de sermos aprovados. Amém? Então Deus tem também reteste conosco. Não é? Até quando vamos ter reteste? Até quando vamos ter um tempo de recuperação?
enquanto aqui estivermos. Mas nós não podemos também ficar acomodados em apenas ir para o céu. Nós precisamos de nos entregar à obra e ao trabalho do Senhor. Devemos ter uma vida com Deus aqui aprovada. Devemos ter uma vida de êxito. E não ficar acomodado que Deus dará uma outra oportunidade. Ele dá, mas não sabemos até quando. Mas devemos ter prazer em perseverar e manter o estado de provas, né? E de, qual seria a palavra? Professores, me ajudem. De ser aprovados, né? Estado de estar aprovados, manter o estado de estar aprovados. Então, apresentar-se a Deus aprovado. Mas tem uma outra frase, que não tem de que se envergonhar. O que é não ter de que se envergonhar? Por que um cristão se envergonharia? Em que um cristão se envergonharia? Não é simplesmente, pode ser, ter vergonha de pregar o Evangelho. Às vezes achamos que é só isso. Não é isso. É de não ser envergonhado pelo inimigo, exposto pelo inimigo, por causa de alguma falha, por causa de uma deficiência nossa. Por isso a Bíblia nos ensina que devemos crescer, e a medida que Deus tem para nós, essa medida é a estatura de Cristo Jesus. Essa é a vontade de Deus para nós, que cresçamos até chegarmos à estatura de varão perfeito. Podemos estar longe disso, mas isso deve ser o nosso alvo, deve ser o nosso objetivo. Crescer, melhorar, ser transformados, ser libertos, ser curados, ser restaurados, ser cheios de Deus, do amor de Deus, da presença de Deus. De fato, ser uma habitação do Espírito Santo, que não tem, apresente a Deus, aprovado, com que não tenha do que se envergonhar. Se você tem uma vida coerente com os princípios da palavra de Deus, não tem de que se envergonhar. É disso que o apóstolo está falando a Timóteo. Ele disse, cuida-te de ti mesmo. Primeiro cuida-te de ti mesmo, depois cuida dos demais. E que todos sejam apresentados, todos se apresentem de maneira perfeita e vitoriosa. Não tem de que se envergonhar. Vivemos uma crise muito grande na nossa nação. Mas essa crise na nossa nação não é uma crise só dos políticos, não é só com eles, não. A nação brasileira toda, inclusive a igreja brasileira, também vive crise. Também tem problemas, também tem pecados, também tem necessidade de arrependimento, tem necessidade de transformação. Fui convidado para pregar hoje, de manhã preguei hoje na Assembleia de Deus, lá no setor aeroporto, e me pediram para pregar uma coisa que eu achei que nunca eu pregaria na minha vida, que é sobre ética cristã e a igreja, e a política. Ética cristã e a política. Sabe, queridos, é muito fácil detectar os defeitos e os problemas do político. Todo mundo sabe, mas poucos de nós temos tido autocrítica para detectar os nossos próximos defeitos, as nossas próprias misérias. Poucos temos nos arrependido e poucos de nós temos buscado a transformação e a santidade de Deus. E eu fui, e eu preguei. Me deram 1h15 para pregar. Eu preguei só 1h10. Qualquer hora, estou achando que eu vou pregar aquela palavra aqui também, porque eu vejo que ela é importante.
Não vou avisar, porque se eu avisar, muita gente não vem. De repente eu consigo pregá-la em 40 minutos aqui, não é? Como lá era escola dominical, é diferente, o tempo é diferenciado, né? Então, queridos, aprovado e que não tem de que se envergonhar. Por que você não deve se envergonhar? Apresentar a Deus. Porque você vai apresentar-se a Deus como não tem de que se envergonhar. Só pode ser uma coisa relacionada a pecado. Só tem uma relacionado à vida cristã, relacionado à santidade ou falta de santidade. Não tem nada a ver com ter vergonha de pregar o Evangelho. Eu mesmo já preguei esse versículo achando que era isso. Que procurar apresentar-se a Deus aprovado, como obreiro aprovado que não tem que se envergonhar, eu achava que era isso. Talvez você também achou, porque eu também já preguei. Depois de tantos anos eu entendi que não é isso. Que não é ter vergonha de pregar o Evangelho, mas é apresentar a Deus. Então é ter uma vida coerente, é ter uma vida santa, é ter uma vida alinhada com os princípios de Deus. Pecar, todos nós pecamos. Mas o grande problema não é pecar, o grande problema é não se arrepender. Esse que é o grande problema das pessoas, porque pecar, todo ser humano peca. Uns mais, outros menos. Agora, alguns se arrependem e outros não se arrependem. Isso é que faz a diferença. Deus sabe que nós somos pecadores. E Deus nos ama mesmo nós sendo pecadores. Mesmo nós sendo pecadores, Deus nos ama. Mas Ele quer que nós nos apresentemos a Ele sem nenhuma coisa capaz de nos envergonhar. E só tem um caminho: receber dele o perdão. E para receber o perdão temos que nos arrepender e confessar a Ele o nosso pecado. O apóstolo diz, mais uma frase que eu tirei aqui do versículo, que maneja bem a palavra do Espírito. Aí eu fui estudar isso aqui, queridos. Porque eu aprendi que manejar bem a palavra do Espírito é saber ler um texto e compartilhar esse texto. Mas eu fui estudar os vocábulos originais, não está falando sobre isso. No grego não está falando sobre isso. Está falando de uma outra coisa, que não tem nada a ver com isso. Está falando que esse manejar a palavra do Espírito, que é a espada do Espírito, está falando de um objeto cortante, poderoso. E o termo usado no grego é um termo que expressa o cortar da pedra de uma pedra. Que a espada, a palavra, ela é capaz de cortar pedras. A Bíblia diz que a palavra é martelo que esmiuça a rocha ou a penha. Que a palavra é martelo que quebra a pedra. A palavra também é fogo. É interessante ver essas expressões da Bíblia. Agora, quando o apóstolo fala para manejar a palavra do Espírito, o apóstolo está falando em relação a Timóteo, ou em relação a nós mesmos. Não está falando ao público de Timóteo. Está falando para a vida de Timóteo, que ele precisava estar aprovado. Ele precisava passar pelos exames, pelo aperfeiçoamento de Deus na sua vida. Ele não podia ter na sua vida nada que envergonhasse. Mas se ele podia crescer ao ponto de chegar à presença de Deus e não ter mais nem que pedir perdão, porque ele está tão crescido, ele está tão maduro na sua vida cristã,
que ele já não tem mais razão, motivo para pedir perdão. Mas enquanto tiver, deve pedir sim. Isso também é ser aprovado. Reconhecer que é pecador. E ele fala de manejar a espada. Que maneja bem a espada do Espírito, a palavra de Deus, para lapidar a sua própria vida. Amém, meus irmãos? Para lapidar a própria vida. De certa forma, todos nós, em um certo sentido, estamos sendo lapidados por Deus, trabalhados por Deus. E algumas situações Deus permite para tratar conosco e para nos lapidar. Não que Deus queira nos castigar. Deus não está interessado em castigar ninguém. Mas Deus está interessado em fazer que eu e você cresçamos, amadureçamos, temos uma vida a contento com a vontade dEle. E para isso Ele permite algumas coisas na nossa vida, sim. Ele gera um processo na nossa vida. Mas não é para nos maltratar. Mas não é para nos castigar. É para nos transformar. Amém? Para ver se cai no nosso coração essa palavra, se nos despertemos para a palavra, nos despertemos para o propósito dEle. Deus permite coisas que às vezes nos entristecem e nós não gostamos que aconteça na nossa vida. Eu me lembro de quando Samuel disse a seguinte expressão, está em 1 de Samuel 16, 7. Ele fala o seguinte: o Senhor não vê como vê o homem, pois o homem vê o que está diante dos olhos, porém o Senhor olha para o coração. Quando Samuel foi enviado à casa de Jessé para ungir um dos seus filhos a rei de Israel, Jessé, que era o pai da turma, tinha um olhar, tinha uma interpretação, tinha um juízo sobre os seus próprios filhos. Mas Deus tinha outro juízo. E o juízo de Deus não é a aparência. O juízo de Deus não é aquilo que as pessoas veem. O juízo de Deus é aplicado segundo o coração de cada um. Isso é interessante. Porque nós, às vezes, fazemos juízo das pessoas. A maneira das pessoas agirem, a maneira das pessoas falarem, se comportarem, porque às vezes não concordamos. Mas Deus não olha assim, Deus olha o coração de cada pessoa. Deus olha o coração de cada pessoa. Ele vê o coração, Ele não vê a aparência. E quando Deus olhou para os filhos de Jessé, de uma grande equipe de filhos, né? Uma grande família, quase uma tribo. Ele viu o coração de Davi diferenciado. Davi era perfeito? Não. Davi era pecador? Sim ou não? Sim. Inclusive, Davi teve alguma limitação no seu reino. Principalmente de construir o templo, não construiu por causa de alguns pecados seus. Mas Davi também foi chamado o homem segundo o coração de Deus. O único que foi chamado o homem segundo o coração de Deus. Então presta atenção nisso. O juízo que Deus faz é diferente do juízo que você faz até de si mesmo. Às vezes nós fazemos um juízo de nós até negativo. E Deus está querendo nos amar, querendo nos dar êxito, e nós achamos que não merecemos. E de fato não merecemos mesmo. Mas Deus é um Deus de amor, Deus é um Deus de graça. Deus é um Deus de misericórdia. E não é mesmo porque merecemos, é porque Ele quer nos abençoar. Será que os pais dão aos filhos, nós que somos pais naturais, tão cheios de defeitos,
Será que nós damos aos nossos filhos somente o que os nossos filhos merecem? Não. Os pais geralmente dão aos filhos coisas que os filhos não merecem. Agora imagine Deus, não é? Que é perfeito e muito mais amoroso do que nós. E Saul, que foi o primeiro rei de Israel, ele um dia fez uma coisa que não devia. Ele desobedeceu, quebrou os princípios de Deus para a sua vida. E quando Samuel chegou, o repreendeu, que foi fazer o sacrifício. Ele não tinha autoridade, embora fosse rei, mas ele não tinha de Deus a palavra para sacrificar. Era uma função do sacerdote e não dele. E como Samuel demorou a chegar, ele fez o sacrifício, isso foi muito negativo para a sua vida. Depois ele quis recuperar a confiança de Samuel, a confiança de Deus, e Samuel disse para ele que o mais importante era obedecer a Deus, do que ficar fazendo sacrifício. E às vezes até há uma interpretação errada desse texto, ou uma aplicação, não é? Que as pessoas acham que é bom obedecer para não sentir sacrificado ou ter dificuldade na vida. Não é disso que está falando o texto bíblico. E às vezes a gente ouve a pessoa falar que não vai fazer uma coisa para não sofrer as consequências. Então é melhor obedecer do que sofrer as consequências. Não é isso que o texto está falando. O que estava falando o texto aqui, que Saul estava fazendo, é fazer uma ministração que ele não tinha de Deus a autoridade para fazer. Deus não estava interessado na ministração dele, Deus estava interessado na obediência dele, e ele desobedeceu. Das mesmas formas, nós pecamos isso quando queremos fazer uma coisa que Deus não nos mandou fazer. E esquecemos que Deus quer que obedeçamos. Que Deus quer de nós mais obediência do que trabalho, mais obediência do que serviço, mais obediência do que qualquer outra coisa. E se nós formos contextualizar, seria fazer um culto. Deus não queria o culto dele ali, Deus queria a obediência dele. O que eu aprendo com isso? Porque quando nós somos desobedientes a Deus em outras áreas, Deus também não aceita o nosso culto. Não adianta prestar culto a Deus, querer dar culto a Deus, sendo desobediente em outras coisas. E aí o Saul pediu para ser honrado. Disse para Samuel, por favor, me honre diante de Israel, me honre diante do povo. E Samuel disse para ele, de jeito nenhum, não vou te honrar, porque você desonrou a Deus. Tem muita gente desonrando a Deus e querendo ser honrado diante das pessoas. Primeiro precisamos nos apresentar a Deus, e não diante das pessoas. Amém, meus irmãos? Por isso Jesus nos ensina o segredo da intimidade com Deus, que está em Mateus 6,6, que é entrar no seu aposento ou no seu quarto, ou em qualquer ambiente que você tenha privacidade com Deus. É um ambiente de privacidade, que você pode ficar sozinho com Deus. Que não tem ninguém te atrapalhando, nem criança, nem adulto, nem outras coisas. E muito menos celular, não é? Você consegue ficar meia hora lendo a Bíblia e orando sem mexer no celular? Às vezes o celular ainda até toca lá alguma coisa, mas você não olha. Você consegue meia hora, uma hora?
Temos que ter cuidado. Eu não sei se vocês repararam, mas no mês da família, todos os pregadores aqui, todas as vezes que as palavras que foram pregadas aqui, tanto no domingo à noite, como na conferência que foi aqui dentro, lá nas salas eu não sei porque eu não vi, mas aqui dentro, todos os pregadores, todos eles, falaram do cuidado que devemos ter com as redes sociais, com o celular, não é? Com a televisão. Antes era a televisão, hoje já não é tanto mais a televisão, porque a coisa se evoluiu, não é? Não é verdade, queridos? Será que foi à toa? Ou porque realmente nós estamos precisando de uma melhor disciplina nessa área, não é? Então, é no oculto, na intimidade, ou na privacidade do quarto que nós vamos ter intimidade com Deus. Amém, meus irmãos? Intimidade com o Senhor, desenvolver uma vida em que cheguemos a ser, de fato e de verdade, aprovados por Deus. Que não vamos envergonhar de maneira alguma, mas vamos chegar diante de Deus, tranquilos, sem acusação, porque nós estamos tendo uma vida alinhada com o Senhor. Mas e se eu pecar? Está claro na Bíblia. Não devia, mas se pecar, nós temos um advogado, Senhor Jesus nos céus. Não é? E o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. Amém, queridos? Glória a Deus por isso. Precisamos entender, perseverar nesses princípios da palavra do Senhor. Quando Davi se tornou rei, recebeu a unção de rei, ou melhor, após ele receber a unção, e ainda lá de Samuel na casa do seu pai, e quando ele foi lutar com o gigante Golias, teve uma expressão muito interessante dele. Mas essa expressão dele é porque ele sabia em quem ele cria. Porque ele tinha relacionamento com Deus, ele tinha intimidade com Deus. Então ele sabia do que ele podia fazer. Ele sabia que ele podia ousar. Ele sabia que ele podia enfrentar, por causa da sua relação com Deus. Aí ele disse, em 1 Samuel 17:37, o Senhor me livrou das garras do leão. Ele já tinha tido uma experiência de matar um leão, para proteger as suas ovelhas. E também das mãos do urso, uma outra experiência. Também ele venceu um urso para proteger as ovelhas. Só um homem muito cheio do Espírito Santo e muito cheio de Deus para poder vencer um leão, vencer um urso. E até mesmo enfrentar. Você enfrentaria? Mas a intimidade com Deus era tão grande que ele enfrentou. E aí, meus queridos, ele disse, ele me livrará da mão deste filisteu. E aí, Saul disse para ele, vai e o Senhor seja contigo. Ele estava ciente que todas as vitórias que ele teve, foi Deus quem deu. E a próxima dificuldade e luta que ele teria, ele estava ciente, cheio de fé, que Deus também daria a ele a vitória. Agora, nós atribuímos a Deus as nossas vitórias? Nós estamos convictos de que as próximas dificuldades, lutas, desafios que tivermos, Deus nos dará a vitória? É isso que faz a diferença. Amém, meus irmãos? Honrar a Deus com o que passou, ser grato a Ele com o que passou, mas confiar e crer que diante de nós existem situações, mas Deus nos dará a vitória também. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Graças a Deus. Então vamos ficar de pé e vamos orar em nome de Jesus. Amém? Fica de pé, por favor. Vamos orar.
Glória a Jesus. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Quero que você coloque uma mão sobre o coração e outra na sua mente, na sua fronte, em nome de Jesus. Coloque assim, e em nome de Jesus. Ore agora em nome do Senhor Jesus. Quero orar também, mas você ore também. O que passa na sua mente que precisa ser renovado, o que passa no seu coração que precisa ser trabalhado, restaurado, curado, transformado. Quais as dificuldades, quais as lutas. Em nome de Jesus, a incredulidade que seja agora retirada no nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus, toda a incredulidade, em nome de Jesus, a contaminação de qualquer tipo, seja removida em nome de Jesus. Toda a insatisfação que não procede de Deus, seja removida em nome do Senhor Jesus Cristo. Mas nesta noite, esta é uma noite de você sair daqui, de eu sair daqui, de nós sairmos daqui, procurando apresentar-nos a Deus, aprovados, como cristãos que não têm do que se envergonhar, e que maneja bem a palavra da verdade, a palavra de Deus, a palavra viva, a palavra poderosa, em nome de Jesus Cristo. Deixe o Senhor operar na sua vida, receba pela fé, receba transformação, receba mudança, em nome de Jesus Cristo. Deus quer que você se apresente a Ele aprovado. Alguém que passou no teste, amém, alguém que passou por circunstâncias e venceu, em nome de Jesus, e que não tem de que se envergonhar diante de Deus. Ao apresentar-se a Deus, você não vai se envergonhar, porque você se arrependeu dos seus pecados, e você não vai chegar diante dele com pecado, mas você vai chegar diante dele purificado, lavado, porque ele te lava, porque ele te perdoa, porque ele te abençoa, e você saberá aplicar na sua vida a palavra da verdade, manejará a palavra em favor da sua vida, da sua santidade, da sua operação no Espírito Santo, em nome de Jesus. Seja um instrumento de Deus, seja um objeto de louvor e adoração a Deus. Glorifique e exalte o nome do Senhor, através da tua vida, através das tuas ações, dos seus relacionamentos. Esse é um tempo para curar relacionamentos, para transformar relacionamentos, em nome de Jesus Cristo. Com ressentimentos, com mágoas, com amargura, você está fincando raízes de decepção, de frustração e de derrota. Mas hoje abra mão disso, em nome de Jesus. Abra mão e saia daqui nesta noite a pessoa que a Bíblia diz que você é, mais que vencedor. Você de fato é mais que vencedor. Você potencialmente é mais que vencedor. Mas isso há um crivo para você passar. Você precisa crer, você precisa se entregar, você precisa deixar que o Senhor opere na sua vida, você precisa render-se ao Senhor, ao senhorio dEle, ao poder dEle, à graça dEle, em nome de Jesus. Mantenha a sua mão no seu coração, na sua mente, e ora comigo esta oração. Diga: Senhor, eu creio na Tua palavra. Nesta noite, eu recebo para mim, para minha vida pessoal, a obra do Teu Espírito e da Tua palavra, para eu apresentar-me diante do Senhor, aprovado. Senhor, ajuda-me a ser aprovado. Eu sei que é uma obra da Tua graça e das Tuas misericórdias, é uma obra do Teu amor, não basta o meu esforço, é o Senhor quem opera. Aprova-me, Senhor, em nome de Jesus,
Ajuda-me, Senhor, ser aprovado por Ti. Meu Deus, em nome de Jesus, não me deixe chegar à Tua presença envergonhado, mas, Senhor, eu quero chegar diante de Ti todos os dias como alguém vencedor, que venceu o pecado, que venceu as tentações, que venceu as coisas que não procedem do Senhor. Pai, em nome de Jesus, quero me apresentar sempre como um filho que Te honra, como pai, e também, Senhor, quero manejar bem a palavra da verdade para a minha própria vida, Senhor, não só para com as outras pessoas, mas quero aplicá-la na minha vida, que a Tua palavra aplicada corte de mim tudo que não procede de Ti. Eu Te peço, eu Te agradeço, em o nome do Senhor Jesus. Obrigado, meu Deus, obrigado, meu Pai, para a honra e para a glória do Teu nome. Amém. Amém? Aplauda ao Senhor em nome de Jesus Cristo. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Amém.